O cadastro domiciliar é uma ferramenta fundamental para identificar as características sociossanitárias dos domicílios no território das equipes de atenção básica. Busca identificar também situações de populações domiciliadas em locais que não podem ser considerados domicílio, mas que devem ser acompanhadas pela equipe de saúde, como, por exemplo, a população em situação de rua. Neste vídeo, vamos destacar os campos da nova ficha de cadastro domiciliar que podem gerar dúvidas durante o preenchimento. Informações completas sobre o preenchimento de todos os campos encontram-se no manual do eSUS Coleta Simplificada, disponível no site do Departamento de Atenção Básica. O primeiro bloco do cabeçalho de todas as novas fichas de coleta de dados é destinado à identificação de controle da digitação. Os campos digitado por, data e conferido são para o controle da digitação dos dados do sistema. Já o campo folha pode ser utilizado pelo profissional que realizou o cadastro para organização e registro do seu processo de trabalho. O segundo bloco do cabeçalho é exclusivo para a identificação de quem realizou o cadastro e em que microárea encontra-se o domicílio. É necessário inserir o número do cartão do SUS do profissional que realizou o cadastro, os códigos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, referentes ao número de identificação da Unidade Básica de Saúde, e ao número de identificação da equipe de saúde. Por fim, deve ser inserido o código de identificação da microárea do domicílio cadastrado e a data da realização do cadastro. Um ponto importante para o preenchimento de todo o formulário é a legenda logo abaixo do cabeçalho, que detalha a forma de preenchimento dos blocos seguintes. Os campos representados com o quadrado são de múltipla escolha, isto é, mais de uma opção pode ser marcada. Já o círculo representa os campos em que apenas uma opção deve ser preenchida. No bloco de identificação do domicílio, serão identificados os dados dos domicílios dos usuários da UBS. Para usuários em situação de rua, estes campos servem para identificar o local em que esta pessoa costuma permanecer. O termo de recusa é preenchido apenas quando os residentes no domicílio se recusam a fornecer os dados para preenchimento do cadastro. Cabe reforçar que a recusa em fornecer os dados não implica, em hipótese alguma, no não atendimento do cidadão pela unidade de saúde. Caso o cadastro não seja recusado, ele se inicia a partir do preenchimento dos contatos telefônicos do domicílio, onde são registrados telefones para contatar o domicílio, sendo que o campo telefone de referência deve ser preenchido com um telefone de contato para recados. O bloco Condições de Moradia é composto por campos que mapeiam as condições sociossanitárias do domicílio. Inicialmente, devem ser preenchidas a situação de moradia ou posse da terra, a localização do domicílio e o tipo de domicílio. A alternativa cômodos se aplica quando a habitação é um cômodo que compartilha com outros o uso comum de instalações hidráulica, elétrica e ou sanitária. Podendo ser uma casa de cômodos, cortiço, cabeça de porco, etc. Logo abaixo, são registrados o número de moradores e o número de cômodos no domicílio. Cômodos ou peças são todos os compartimentos integrantes do domicílio, inclusive banheiro e cozinha, separados por paredes e os existentes na parte externa do prédio, desde que façam parte do domicílio. Corredores, alpendres, varandas abertas e outros compartimentos utilizados para fins não residenciais, como garagens e depósitos, não são considerados cômodos. Quando em área de produção rural, o bloco ao lado deve informar a condição de posse e uso da terra, podendo ser proprietário, quando a terra é de propriedade do beneficiário e ou com cláusula de usufruto vitalício da propriedade. Parceiro ou meeiro, caso em que a pessoa que explora um imóvel rural, no todo ou em parte, mediante contrato agrário, remunera ou reparte com o proprietário um percentual da produção alcançada. Assentado pelo INCRA, em caso de beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária. Posseiro, quando a pessoa ocupa terras particulares ou devolutas na intenção de se tornar proprietário e usufruir da propriedade, mesmo sem título legítimo de propriedade. Arrendatário, situação em que a pessoa recebe ou toma por aluguel o imóvel rural, no todo ou em parte, mediante contrato firmado entre as partes, para exploração do imóvel rural,
remunerando o proprietário com um valor predeterminado. Comodatário. Quando uma pessoa explora um imóvel rural, no todo ou em parte, cedido pelo proprietário de forma gratuita, mediante contrato firmado entre as partes. Beneficiário do Banco da Terra. Situação em que o trabalhador rural assalariado, parceiro, meeiro, poceiro ou arrendatário comprove, no mínimo, 5 anos de experiência na agropecuária e que tenham financiado a propriedade rural pelo programa Fundo de Terras e Reforma Agrária, ou Banco da Terra. Não se aplica marcar essa opção quando a área não seja de produção rural. No bloco abaixo, segue o preenchimento do tipo de acesso ao domicílio, que deve informar o tipo de pavimentação ou vias de acesso para se chegar ao logradouro que dá acesso ao domicílio, a disponibilidade de energia elétrica e o material predominante na construção das paredes externas do domicílio cadastrado. Finalizando o bloco de condições de moradia, são registradas informações muito importantes para mapear a situação do domicílio. No campo abastecimento de água, deve ser informado a proveniência da água utilizada no domicílio. Em seguida, é feito o registro sob o tipo de esgotamento sanitário, para saber o destino das fezes e urina do domicílio. As alternativas possíveis são rede coletora de esgoto ou pluvial, quando a canalização das águas e dos dejetos provenientes do banheiro ou do sanitário estiver ligada a um sistema de coleta que os conduza a um desaguadouro geral da área, região ou município. Fossa séptica. Situação em que a canalização estiver ligada a uma fossa séptica, ou seja, a matéria é esgotada para uma fossa próxima, passando por um processo de tratamento ou decantação. Fossa rudimentar, quando os dejetos forem esgotados para uma fossa rústica, como por exemplo fossa negra, poço ou buraco, sem passar por nenhum processo de tratamento. Direto para um rio, lago ou mar, quando os dejetos ou águas provenientes do banheiro ou do sanitário forem esgotados diretamente para um rio, lago ou mar. Céu aberto, caso em que os dejetos forem esgotados diretamente para uma vala a céu aberto. Outra forma, quando o escoadouro não se enquadrar nas categorias descritas anteriormente. Em seguida, é informada a forma de tratamento da água utilizada no domicílio para consumo. Por último, é feito o registro sobre o destino do lixo produzido no domicílio. Vale lembrar que, conforme a legenda inicial, todas as alternativas desse bloco são de escolha única, devendo ser marcada apenas uma dentre as alternativas. O penúltimo bloco da ficha de cadastro é destinado ao registro sobre a existência e a quantidade de animais no domicílio, diferenciando-os entre domésticos e de criação, existentes na propriedade urbana ou rural. Animais domésticos são os de convívio diário familiar, tais como gato, cachorro ou pássaro. Os animais de criação têm fins de produção pecuarista, que é a criação de animais para corte, produção de leite e ou ovos, couro, tais como suínos, bovinos ou aves. Este bloco possui campos com alternativas em quadrado, podendo ser marcada mais de uma opção. O campo quantos corresponde ao total de animais no domicílio, independente do tipo. No último bloco da ficha de cadastro, são identificadas as famílias residentes no domicílio. Para cada família, deve ser preenchido o número do prontuário familiar, que tem a finalidade de relacionar os dados do domicílio cadastrado com as informações sobre a família no estabelecimento de saúde. Este cruzamento pode ajudar a identificar possíveis causas de situações de risco e vulnerabilidade identificada em atendimentos. Além disso, devem ser preenchidos o número do cartão do SUS do responsável no domicílio por cada família e sua data de nascimento. O responsável é aquele que é referido pelos usuários cadastrados como responsável, independente do grau de parentesco. A renda familiar representa a soma da renda dos membros da família, que deve ser convertida em quantidade de salários mínimos no valor atualizado. As alternativas são faixas de renda que variam de até 1/4 de um salário mínimo até uma soma superior a 4 salários mínimos. Por fim, são informados o número de membros da família que moram juntos no domicílio e a data em que o núcleo familiar se mudou para esse domicílio.